Oi, pessoal, eu sou o Eduardo. Sejam bem-vindos à live do livro O'Brien Deve Sofrer, ou então do canal Apenas um Tracker, né? Depende de onde você está assistindo. Olha só, hoje eu vou trazer algumas coisas bem interessantes, né, que aconteceram nesse dia, em outros anos, né, na história de Jornada nas Estrelas. Antes eu quero só lembrar que o meu livro, O'Brien Deve Sofrer, está à venda no link aqui na bio, para quem está vendo no Instagram, ou então na descrição do vídeo aí no YouTube. Nesse livro eu falo sobre os terríveis sofrimentos que o Chief O'Brien passou ao longo das 7 temporadas de Star Trek Deep Space Nine. E o meu outro livro, meu livro anterior, é o Star Trek Utopia e Crítica Social, onde eu abordo 22 episódios de diversas séries de Star Trek a partir dessa perspectiva, né, da grande utopia de Jornada nas Estrelas e também das incríveis, né, críticas sociais que apareceram nesses episódios ao longo do tempo. Bom, vamos lá. Hoje nós temos aí uma data interessante, né? 1º de julho é metade do ano e nós vamos. Vai acontecer o seguinte, né? Em 1900 perdi a data aqui, incrível. Deixa eu ver. Vamos lá, cadê? 1942, nascimento de uma figura muito interessante que alguns trackers não conhecem essa história por trás e está relacionada a Star Trek Voyager, né? Hoje, em 1942, foi o nascimento da Genevieve Bujold. Eu não sei como é que se pronuncia esse nome dela, né? Se é Genevieve, sei lá. Então, Genevieve Bujold nasceu em 1942 em Montreal, assim como o nosso glorioso William Shatner, né? Foi o Capitão Kirk. Então, ela seria a segunda capitã de uma nave da Frota Estelar a ter nascido, uma atriz, né, que interpreta o personagem, a ter nascido em Montreal, ter nascido no Canadá. Mas aí vocês podem estar perguntando, como assim? Qual capitã, né, em Star Trek Voyager a Genevieve Bujold foi? Ela foi nada mais nada menos do que a Nicole Janeway. Olha o sobrenome, Janeway. Mas ela não é nem filha, nem tia, nem parente da Catherine Janeway. Na verdade, ela era, né, a capitã da USS Voyager. Essa atriz foi contratada para fazer o papel de capitã da USS Voyager, né? Então, ela chegou a fazer filmagens. Existem cenas, se vocês procurarem no YouTube, vocês vão encontrar algumas cenas, né? Que ela interpretou essa capitã, que tinha o primeiro nome diferente, mas também se chamava Janeway, né? Essa atriz, tá, mas aí vocês vão perguntar, por que que ela não ficou, né? Por que que foi substituído pela Kate Mulgrew, né? É porque, assim, ó, essa atriz, ela não tinha experiência na TV. Apesar dela ter muita experiência como uma atriz de cinema, ela nunca tinha trabalhado na TV. Ela fez vários filmes, diversos filmes de arte, né, na década de 60. Inclusive, ela fez aquele filme muito conhecido chamado Ana dos Mil Dias, né, no qual ela interpreta justamente a personagem do título, né, a Ana, que era Ana Bolena, ou seja, aquela figura histórica que teve no centro do rompimento da Igreja da Inglaterra com a Igreja Católica, né, no surgimento da Igreja Anglicana. Por quê? Porque o rei Henrique VIII ele era casado com a Catarina de Aragão e ele quis se separar para casar com a Ana Bolena, e aí o Papa não permitiu, né, porque no catolicismo não é permitido o divórcio. Então ele rompeu com a igreja, surgiu uma nova igreja, né, da Inglaterra, para que ele pudesse casar com a Ana Bolena. E depois ela teria um fim trágico, porque ela foi acusada de adultério e foi executada. E aí ela ficou 1000 dias sendo a rainha consorte da Inglaterra, por isso que é Ana dos 1000 dias, né? E a Genevieve Bujold, ela interpretou, né, a Ana Bolena nesse filme e ela foi indicada ao Oscar. Foi indicada, mas não ganhou um Oscar, mas a indicação já é um prêmio, né? E ela mais ganhou o Globo de Ouro pela interpretação dela. Então é muito interessante que ela já era uma atriz com uma grande experiência, inclusive indicada ao Oscar, né? E aí ela fez diversos filmes assim europeus, né, na década de 70, na década de 60, e em 70, na década de 70 ela foi para Hollywood e também fez diversos filmes, né? Então vejam só como essa atriz já era experiente. E por que será então que com toda essa experiência, com todo o talento dela,
ela não conseguiu ficar, né, como a Nicole Janeway, né, em Star Trek Voyager, porque o ritmo de filmagens, né, da TV, ele é frenético, ele é alucinante, ele é completamente diferente do ritmo de filmagens de um filme para o cinema, né? Por quê? Porque é um episódio por semana, é praticamente um filme por semana que é feito. Tem que decorar aproximadamente, no caso dela, 7 páginas de roteiro por dia da semana para filmar. Então ela não conseguiu se adaptar. Ela não tinha um perfil, né, de uma atriz que trabalha em cinema para fazer essa transposição para a TV. Ela simplesmente não se adaptou. Ela fez filmagem. Acho que voltamos, né? Então eu falava o seguinte: ela não conseguiu se adaptar, né, nessa transição, né? Cinema para TV. Mas ela chegou a participar de filmagens de um dia, né? Ela filmou um dia e passou. Quais são as análises políticas que você faz da série? Aí, meu amigo, eu posso fazer um vídeo outro dia falando um pouco sobre isso, mas no livro Star Trek Utopia e Crítica Social, que é esse aqui, tu vai encontrar um capítulo dedicado a Voyager, né? Tem uma discussão aí sobre. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar aqui o sumário. Ó, temos aqui em Voyager, temos ciência contra dogma e dominação, propaganda de guerra e ódio, revisionismo histórico e indústria cultural. São os 4 temas que eu abordo sobre Voyager, né? Aí no livro. Obrigado pela pergunta. Mas a Genevieve Bujold, então, fez filmagens durante um dia e meio, mas daí no final ela foi pro seu trailer chorando, não conseguiu, aí mandaram ela para casa e, né, no fim não deu certo. E aí chamaram uma atriz com muita experiência, né, é, em TV, que já era a Kate Mulgrew, e aí, claro, foi um peixe dentro d'água, né, e funcionou perfeitamente como a Capitã Janeway. E aí trocaram o nome, né, segundo se conta, né, foi por solicitação da Mulgrew, né, ela pediu para trocar o nome para Catherine Janeway, né. Então é uma curiosidade muito legal sobre Voyager, né, que teria sido completamente diferente a série, né, se tivesse sido com outra atriz, que tinha um perfil completamente diferente, né? Então a gente pode imaginar que num universo paralelo, a atriz Bujold ficou na série e existe toda uma série onde não há a Kate Mulgrew, né? No universo espelho. Bom, seguindo aqui, depois dessa primeira característica essa primeira curiosidade de Star Trek Voyager de hoje, né? Por causa do aniversário da Genevieve, né? Parabéns para ela aí, fazendo 79 anos. Vamos passar para outra curiosidade de Voyager, que é em torno do Ronald Moore, né? O Ronald Moore, ele é um cara que se confunde, né? O trabalho dele se confunde com Star Trek, né? Como roteirista, né? Ele e produtor. Ele entra no universo de Jornada nas Estrelas a partir da nova geração. E na nova geração ele vai fazer muito sucesso, porque ele vai escrever quase 30 episódios da série. E uma pessoa, né, escrever quase 30 episódios de uma série equivale a mais de uma temporada. As temporadas tinham 26 episódios, né? Então ele escreveu praticamente uma temporada sozinho, né? E ele escreveu episódios da nova geração que são alguns dos melhores episódios já produzidos por Star Trek, como por exemplo aquele Tapestry, né, que o Capitão Picard morre e o Q fica zoando ele, fazendo ele ter uma existência paralela, como se ele não fosse mais o capitão, né, da Enterprise. Ele escreveu Cadeia de Comando, a parte 1, que é também episódio genial. E principalmente ele escreveu junto com o Brannon Braga, outro grande cara de Star Trek, ele escreveu All Good Things, que para mim é o melhor series finale de série de todos os tempos, não só dentro do universo de Star Trek. Para mim é o grande series finale que eu já vi na minha vida até hoje. E eu acho que
aquilo ali é um filme, aquilo ali poderia ter sido um filme. Por exemplo, se fizesse um reboot, espero que nunca façam, de A Nova Geração, eu acho que eles poderiam filmar aquele roteiro ali, porque seria algo assim indescritível, né? Porque ele é realmente maravilhoso. Então vejam só o talento do cara, né? A capacidade criativa dele de produzir grandes histórias, né? E aí depois ele foi para Deep Space Nine. Em Deep Space Nine ele também é um dos caras fundamentais da série, porque ele escreveu aí mais de 30 episódios e ele formatou, já tinha começado esse trabalho, né? Ele formatou os Klingons, né? Como são os Klingons, né? Esses grandes guerreiros, a questão da honra, né? Principalmente, isso tudo foi criação, tudo foi fruto da mente do Ronald Moore, né? Então, em Deep Space Nine, ele vai escrever também episódios icônicos, né? Como nessa questão dos Klingons, por exemplo, ele escreveu Os Filhos de Mog e Soldados do Império, né? Ele escreveu grandes histórias Klingons, né? Ele escreveu também Rejoined, que eu falei na live anterior, né? Na live sobre o Dia do Orgulho LGBT. Ele escreveu aquele Rocks and Shows, que para mim é um dos meus episódios favoritos, né? Ou seja, o cara escreveu também grandes histórias dentro de Deep Space Nine. No documentário sobre Deep Space Nine, feito pelo Ira Steven Behr, ele aparece bastante, né? Eles criam uma sala de roteiristas, né? Onde eles planejam uma hipotética temporada 8 para Deep Space Nine, e é absolutamente fascinante ver eles em ação, né? Aquela turma ali de Deep Space Nine, com destaque para o Ronald Moore, né? Ah, e além disso, claro, ele escreveu dois filmes, né? Ele escreveu o Generations e escreveu o First Contact, né? Junto com o Brannon Braga. Mas a questão é, por que eu estou falando dele hoje, né? Na questão de Voyager. Apesar de todo o sucesso que ele fez em A Nova Geração e em Deep Space Nine, em Voyager não deu certo a participação dele. Ele entrou já na sexta temporada da série, assim que acabou Deep Space Nine, né? Ele foi para Voyager e aí lá ele só produziu um episódio, só escreveu um episódio sozinho e um outro episódio em parceria com o Brian Fuller, né? Que também foi um cara que escreveu muitos episódios para Voyager, né? Então, por que não deu certo, né? Eu li uma entrevista uma vez dele que ele falava o seguinte, que ele não conseguiu sentir assim firmeza em Voyager, né? Não viu, não via a série como algo verossímil, né? Por quê? Porque a cada semana a nave era praticamente destruída em algum confronto, alguma coisa desse tipo, e na semana que vem a nave estava lá intacta, né, bem funcionando plenamente, né? E eles estão absolutamente distantes, né? Esse é o mote da série, de qualquer base da Federação, né, da Frota Estelar, para que eles pudessem fazer reparos, né? Então, isso foi uma coisa que deixou ele um pouco assim frustrado, né? Ele não conseguiu acreditar no projeto. Mas o que eu também sei, por que ele desistiu da série, é que ele não se adaptou muito bem com o pessoal criativo, né? A sala de roteiristas não foi um ambiente muito amigável para ele, né? Então ele acabou abandonando depois de ter escrito apenas 2 episódios, né? Um e meio, na verdade. O primeiro episódio que ele escreveu sozinho foi aquele episódio Instinto de Sobrevivência, que a Seven encontra 3 Borgs, né, do passado dela. E o outro foi, que foi escrito com o Brian Fuller, né, foi aquele A Barca dos Mortos, né, que é um episódio onde a B'Elanna morre, né, e vai lá para o inferno Klingon, né, que é Goritor, né. Então, são episódios até razoavelmente bons, eu gosto desses episódios, né? Mas a questão é que não deu certo, né? O cara deu muito certo em A Nova Geração, muito mais, melhor ainda em Deep Space Nine, e em Voyager, infelizmente, não deu certo a participação do Ronald Moore. Bom, essas são as duas curiosidades que eu tinha para tratar hoje, né? Sobre as duas sobre Star Trek Voyager, né? E hoje, então, é o dia que o Ronald Moore, né, completa aniversário em 1999, ou seja, 22 anos atrás, ele estava deixando
Star Trek Voyager, né? Depois de uma curta, né, participação dentro da série. E eu quero também lembrar que há exatos 26 anos, outro evento, né, do dia de hoje, 1º de julho, estava sendo lançado esse livro aqui pelo Ira Steven Behr, que são as regras de aquisição Ferengues. Primeiro de tudo, que esse livro já começa maravilhoso por essa foto, né, da capa, né? Essa foto aqui do Quark, assim, é genial demais, né? O Quark é um dos meus personagens favoritos, ele é incrível, é delicioso, né? E aí, o Ira Steven Behr, que foi uma das grandes mentes por trás de Star Trek Deep Space Nine, ele fez esse livrinho aqui compilando todas as regras de aquisição que já haviam aparecido, né, na série e algumas outras, né? Então pode ver que ele não tem assim uma sequência, né? Ele tem espaços, ó, por exemplo, pula da 113 para 117, né? Então aqui tem 4, né, 14, 15, 16, 3 regras que podem ser criadas aqui nesse espaço, né, nas futuras séries aí de Star Trek. Então é um livro fascinante, porque além de ter as regras, ele tem uma carta no início do Quark. A apresentação é escrita pelo Quark. E aí ele revela qual é a motivação dele para ter escrito esse livro, né, para ter publicado as regras de aquisição. O livro é como se ele tivesse sido publicado pelo Quark. E ele diz que o objetivo dele, né, é que esse livro vire um filme, né? Ou seja, o Quark sempre pensando além, né? Sempre pensando em maneiras de lucrar. Então ele escreveu o livro pensando que ele pudesse se tornar um filme. É um livrinho muito, muito bom, uma leitura muito agradável e muito divertida, é claro, né? Por se tratar, evidentemente, das regras de aquisição dos Ferengues. E por último, só quero mostrar algo que eu recebi recentemente, que é esse livro aqui, ó. Star Trek Picard, né? The Last Best Hope, escrito pela Una McCormack, que é uma autora que já produziu, acredito que uns 7 ou 8 livros dentro do universo de Star Trek, a maior parte deles no universo de Deep Space Nine, e ela escreve muito bem, e ela escreve tramas muito envolventes. Quando tu começa a ler um livro dela, tu não consegue largar. Eu acredito que vai ser a mesma coisa com esse aqui. Me parece que tem uma história bem interessante, né? Ela se passa, tipo um prequel, né? Se passa antes, né, dos eventos que a gente vê na primeira temporada. E agora, ontem, acredito, foi anunciado que ela vai escrever, vai publicar, né? Acredito que ela já tenha escrito, ou boa parte do livro já pronta. Ela vai publicar um novo livro de Star Trek Picard, que aí se passa entre a primeira temporada e a segunda temporada. E é baseado tendo a Raffi, né, sendo o centro, né, o personagem central do livro. Eu acho que vai ser bem interessante também. E o livro está marcado para sair em abril de 2022. Ou seja, como o Star Trek Picard foi anunciada que irá ao ar a sua segunda temporada em 2022, então eu acho que isso dá um indício de quando que vai ir ao ar a próxima temporada. Provavelmente vai ser também ali por abril, né, ou maio de 2022, porque os livros geralmente são publicados antes, né, da série ir ao ar. Então é isso, gente. Lembrando, né, Star Trek Utopia e Crítica Social, temos aí análises sobre todas as séries live action de Star Trek até Star Trek Discovery, tem a série clássica até Star Trek Discovery, com episódios, né, dessas séries analisados a partir da perspectiva da utopia e da crítica social. E o meu mais novo lançamento, esse aqui, O'Brien Deve Sofrer, a história dos sofrimentos de Miles O'Brien em Star Trek Deep Space Nine. Então eu recomendo a todos. Tá aí no Instagram, o link tá na bio, só entrar ali, tu pode comprar um ou outro, ou comprar os dois, e aqui no YouTube tá na descrição do vídeo, tem o link para que vocês possam comprar. Feito, pessoal, agradeço aí quem assistiu, uma vida longa e próspera a todos, tchau!